Eu sou o Luiz e esse é o canal Viver de Convecção, e nesse vídeo eu irei compartilhar com você 5 dicas de onde encontrar moldes de camisetas no estilo regular tradicional. Então fique no vídeo que eu vou passar para você essas 5 dicas e vai ser muito útil, eu tenho certeza. E antes de dar início no vídeo, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, e deixar também o seu like, porque tudo isso ajuda na relevância do vídeo, o canal vem crescendo, já são mais de 2.500 inscritos, e cada contribuição sua ajuda bastante nesses pontos, ok? Então vamos ao que interessa. Eu estou aqui com 2 moldes, né? Na verdade eu estou aqui com o meu molde de camiseta M tradicional. Esse molde é bastante antigo, eu quero mostrar para você, né? E eu utilizo aqui esse molde há mais de 20 anos praticamente. Então aqui eu coloco tudo junto, porque depois eu coloco tudo na arara, né? Então eu tenho aqui as mangas, manga curta, manga para punho, quando vem o punho aqui, né? E a manga longa também, tem alguns ajustes aqui, mas tudo isso são mangas do tamanho M, tá? E aqui tem inclusive um corte que já está pronto aqui, né? De tamanho M, das costas. Deixa eu colocar os moldes aqui do lado, né? Da parte da frente e as mangas. Então aqui já tem as peças cortadas de um pedido. Vou cortar mais peças de outros tamanhos, né? Mas é isso. Então, só para mostrar para você a aplicação que eu faço, né, a utilização do molde na prática. Então, esses moldes realmente já tem bastante tempo, tá? E eu recebo diversas perguntas, tem muita gente mesmo perguntando aqui no canal sobre onde encontrar esses moldes. Então, vou passar aqui para você, tá? A primeira dica de onde você pode encontrar esses moldes. Sites de venda online, tá? Então temos aqui, ó. Temos aqui o Mercado Livre, Elo7 e Pinterest, ok? No Pinterest você vai encontrar moldes gratuitos. Tem alguns esquemas lá. Eu mesmo já, quando eu precisei, eu fui no Pinterest procurar um molde lá de um modelo feminino e tinha todos os tamanhos lá, uma espécie de bata, né? Mais larguinha, uma mistura de baby look com bata, aquelas peças mais larguinhas, né, femininas, e eu encontrei lá todos os tamanhos e cortei, deu tudo certo, entreguei e o cliente ficou super satisfeito, tá? Então você pode encontrar sim. No Mercado Livre mesmo, eu já comprei moldes não de camisetas tradicionais, mas você vai achar lá também de camisetas tradicionais. Na verdade, eu comprei vários arquivos digitais que vieram muitos moldes assim de outros modelos, né? Geralmente quando você compra lá, vem dependendo do vendedor, você pode conseguir moldes não só de camisetas no estilo tradicional regular, né? Como também de moletons, de blusas, conjunto infantil, shorts, até mesmo shorts, tá? Então eu mesmo tenho diversos arquivos. No meu computador eu tenho lá uma pasta onde que eu guardo os moldes que eu compro. Então realmente são muitos moldes mesmo, tá? Que você encontra lá, tá? E lá, quando você comprar, ele vai vir digitalmente. Geralmente você recebe, quando você faz a compra, você recebe um link para poder ter acesso aos arquivos. Você baixa os arquivos e geralmente esses arquivos vêm em CorelDRAW ou em PDF, tá? Já vem prontos para imprimir, você pode imprimir numa folha A4. Dá mais um pouquinho de trabalho, mas você pode fazer isso. Eu mesmo já fiz isso. E aí você, inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer, né, a emenda desses moldes. Então aí você pode imprimir numa folha A4 e depois emendar esses moldes, cortar e depois passar para o molde definitivo, né? Você imprime aí numa folha A4, no sulfite, depois que você faz toda a emenda, você simplesmente vem e passa para o molde definitivo, né? Que é esse molde aqui, tá? Para ficar dessa forma. Dá um pouquinho de trabalho, mas você faz esse trabalho uma vez só, porque o molde ele fica praticamente para sempre, né? Se ele não rasgar, se ele não estragar, obviamente, tá? Mas é muito útil, tá?
Então você pode então no Mercado Livre, Elo e Pinterest. Existem mais sites? Existem, mas eu estou passando aqui para você os que funcionaram para mim, tá? Depois eu posso colocar até o link abaixo do vídeo desses sites para você acessar, ok? Vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é você comprar de sites de fabricantes de moldes. Eu particularmente nunca comprei desses sites, tá? Mas é uma opção sim, porque existem. Eu já fiz pesquisa, tá? Já conversei com alguns desses fabricantes, que inclusive a vantagem de você comprar de fabricantes de moldes é que o molde já vem pronto, tá? Já chega para você tudo cortado, tudo separadinho por tamanho, tá? Tem essa opção que é muito mais prática. Ela sai um pouquinho mais cara comparado com o molde digital. O molde digital geralmente você paga bem baratinho aí, talvez menos que R$30, né? E você tem acesso a muitos moldes. Mas já o molde físico, ele já custa um pouquinho mais caro, mas também é uma opção, tá? Se você quiser. A terceira dica é você encontrar moldes em grupos e fóruns de costura. Se você participa de algum grupo de WhatsApp ou alguma comunidade, geralmente as pessoas elas trocam muita informação. Na verdade, o próprio canal aqui no YouTube, o Viver de Confecção, é uma espécie de grupo, porque são muitas pessoas que acabam trocando informação entre si, e eu mesmo já vi comentários de pessoas, né, dos próprios inscritos, se interagindo. Eu acho isso muito bacana, muito legal, né, essa troca de informação. Na verdade, eu gosto muito, eu amo de paixão transmitir conhecimento, e é por isso que eu abri esse canal, né, para justamente passar para você essas dicas, essas ideias aqui que ajudam, eu tenho certeza que ajudam muito no dia a dia, né, facilitam a sua vida, né? Então você pode fazer parte de grupos aí de WhatsApp, né, Facebook, esses grupos que a gente está acostumado a interagir, que lá você também vai encontrar bastante informação, ok? A quarta dica é lojas de tecidos e aviamentos. Se você for no Brás, em São Paulo, você vai encontrar também muitas opções de moldes, não só de camisetas regular e tradicional, mas também de outros tipos de moldes, né? Se você mora aí nos grandes centros ou se você viaja, na minha cidade aqui, por exemplo, toda terça-feira tem excursão para São Paulo. No início, quando eu comecei com a minha confecção, eu ia com muita frequência, né? Comprar malhas, materiais e tudo mais. Mas, na medida que foi facilitando as coisas, por exemplo, o motorista da excursão hoje, ele já pode trazer alguns materiais. Ele traz para mim alguns materiais que eu preciso e aí facilita muito. A gente ganha tempo, né? Porque como eu moro em Minas Gerais, para mim poder estar deslocando, já consome muito mais tempo, né, e energia. E esse tempo e energia eu posso estar aplicando em outras coisas aqui no meu negócio, obviamente, né? Então eu prefiro às vezes encomendar, mas você pode fazer isso. E hoje é óbvio, né? Eu estou falando de excursão aqui, mas a gente pode utilizar também os correios. Você pode entrar em contato com algumas lojas, né, via WhatsApp, e-mail, telefone, e fazer a sua compra e que a loja vai mandar aí para o seu endereço. E aí os moldes vão chegar perfeitamente, certo? Eu compro não só moldes, né, obviamente, assim, eu compro muitos materiais, às vezes dependendo aí da demanda que o cliente pede. E aí, hoje em dia eu tenho aí a minha rede de contatos, né, de fornecedores, e aí eu posso encomendar para eles, eles mandam para mim, enviam para mim aí por correio, por transportadora, né? Então você pode utilizar também do mesmo sistema. Apesar do material ser diferente, a gente está falando de molde, mas a gente pode fazer isso virtualmente para qualquer tipo de material que a gente venha a precisar, ok? E a quinta e última dica é você copiar os moldes de parceiros. E foi exatamente o que eu fiz com esse molde aqui no início, tá? Esse molde que você está vendo aqui, eu copiei de um amigo quando eu estava iniciando a minha confecção.
Por quê? O que eu fazia antes de fabricar as camisetas? Eu comecei no silkscreen, eu comecei imprimindo camisetas para terceiros, né? Ou seja, outras confecções enviavam trabalho para mim e eu fazia a impressão. Daí eu fui percebendo que eu poderia estar também confeccionando as minhas próprias camisetas e aí eu fui correr atrás. E aí, felizmente, no meu caso, eu tinha esse amigo que já tinha confecção, tinha os moldes todos prontos, conversei com ele e ele deixou eu ir lá e copiar os moldes dele, né? Então esses moldes aqui, na verdade, são esses de camiseta tradicional, regular, são cópias, tá? Cópias dos moldes desse meu amigo, desse meu parceiro, tá? Então, é óbvio que depois você pode copiar os tamanhos principais, PMG, e depois ir aumentando de acordo com a sua demanda. Os ajustes sempre acontecem, né? Mas se você tiver algum conhecido, você pode fazer essa estratégia também, que é muito útil, né? Com jeito, você pedir com jeito, saber conversar, né? Depende aí do seu relacionamento que você tiver com o seu amigo ou conhecido que tem confecção, você pode fazer isso. Vai lá e copia. Ou mesmo se você estiver disposto a pagá-lo, eu acho até melhor fazer isso. Na época eu poderia ter feito isso, né? Só como um símbolo, né? Só como algo simbólico assim, para valorizar também isso que ele estará fazendo para você, que é emprestar o molde dele, que ele teve algum custo, algum trabalho ele teve para poder adquirir, né? Então, de repente você pode, né, dar uma graninha para ele, pedir para deixar copiar e tá tudo certo, tá? Mas o interessante é que você viu aqui que existem diversas opções. Essas 5 dicas, elas são úteis, elas são funcionais. Se você colocar em prática, você vai ter, principalmente se você estiver começando, você terá sim o seu molde já para poder iniciar ou mesmo atualizar os seus moldes ou aperfeiçoar os seus moldes, né? E assim estar produzindo as suas camisetas, gerando receita, gerando renda para você, né? Eu desejo que, sinceramente, que a confecção, você possa viver de confecção assim como eu vivo, né? A minha renda vem inteiramente, a minha renda principal, renda pesada, 90%, vamos dizer assim, né? Da minha renda vem sim da confecção, ou seja, eu vivo de confecção mesmo. Então tudo que eu passo aqui para você no canal são conceitos que funcionam para mim, são conceitos que eu vivencio no dia a dia, tá? E se você tiver ideia de algum vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então você pode seguir o Viver de Confecção no Instagram também, pode mandar aí um direct para mim com a sua dúvida, que talvez a sua dúvida possa se transformar num vídeo, assim como esse vídeo é resultado de uma dúvida, de uma pergunta de um dos inscritos. Na verdade foram mais de um inscrito, fez a mesma pergunta, né, a mesma dúvida, e aí acabou se concretizando nesse vídeo e ajudando mais pessoas, ok? Então eu vou ficando por aqui, eu vou deixar aqui essas dicas para você, se você quiser dar um print aqui, tá? Para que você possa seguir essas dicas, dê um print nesse momento. E é isso, vou finalizando o vídeo, deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo. E sucesso aí no seu empreendimento. Até lá!